Então, Pinto, está a completar 2 mandatos à frente da Junta de Freguesia de Quarteira. O que é que mudou? O que é que mudou em Quarteira? Epá, mudou muito. O que eu peço sempre é às pessoas para perceberem mesmo o que é que uma junta de freguesia pode fazer e sempre, e depois perceber o que é que está feito. Esta junta de freguesia não é nada daquilo que nós, quando cá chegámos, encontramos. Nada. É preciso que isso se perceba. Mas ao mesmo tempo é preciso que isso se perceba que não foi nem o Telmo Pinto, nem o seu executivo, nem só os funcionários que o fizeram. Acabam por ser as pessoas. Hoje, mais uma das coisas que eu ouço também falar é a democracia participativa, mas nós trabalhamos muito com as pessoas de Quarteira. Quarteira tem um fenómeno que é, quando quer fazer qualquer coisa, aparece muita gente para fazer. Nós temos um grande grupo de voluntários, nós temos as equipas, os grupos culturais, desportivos. Quando fazemos qualquer coisa, nós sentimos que apoiamos, mas eles criam as dinâmicas. E isso acontece até nos projetos. Quarteira tem que ser mais ouvido nos projetos também. Nós agora, as últimas vezes, temos feito reuniões para isso e queremos no futuro fazê-lo também, porque eu não sou a favor do que aconteceu na 125. Só porque as infraestruturas de Portugal são os gestores daquele espaço, nós temos a obrigação de não deixar aqui fazer, sem sermos ouvidos, aquilo que eles querem fazer. Isto tem que acabar. E Quarteira passa-se o mesmo com a população. As populações são mais informadas, conhecem as dinâmicas da sua cultura, das pessoas, as dinâmicas sociais, e têm que ser ouvidas. E eu acho que isso mudou muito. Depois mudou aquilo que é, o que é que a tua junta de freguesia pode fazer por ti. Eu acho que isso mudou. Porque este vasto de coisas que temos trazido para cá, em que podemos dar resposta às pessoas diretamente, isso mudou muito. Depois mudou outra coisa que é, para além disso, não deixámos de fazer investimento. Há aqui, por exemplo, esta obra que está a acontecer à entrada de Quarteira é o primeiro concurso público da Junta de Freguesia. Isso significa que há um trabalho, um concurso público hoje em dia, é um trabalho muito grande para trás. E significa que tivemos que garantir aqui quadros técnicos que dessem essa resposta. Este volume de pessoas com conhecimento que cresceu cá dentro fez com que Quarteira mudasse, porque conseguimos trazer para cá execução, que é aquilo que as pessoas querem sempre. Nós queremos fazer, queremos isto, mas é preciso ganhar conhecimento e estrutura. E conseguimos fazê-lo. Dou um exemplo, Francisco, nós temos um projeto sociocultural único. Eu não acredito, eu tenho projeto, nós temos projetos, eu depois digo não, eu tenho, porque eu vivo muito isto, quando um dia que saia daqui, isso vou-me sentir. Mas o que é que acontece? Temos projetos culturais ao nível e superiores a alguns municípios. Ou seja, estamos a falar de uma junta de freguesia, com um orçamento que é 1/10 desses municípios, com técnicos, com conhecimento na área cultural, social, e isso faz com que nós tenhamos crescido de uma forma que hoje em dia esta junta, não só pela dimensão do número de eleitores, mas também por aquilo que já faz, que é o mais importante, por aquilo que tem a capacidade de fazer, já ser equiparada a várias câmaras, com um orçamento inferior. Falou na obra que tem sido feita. Fica irritado quando entra em Quarteira e vê aqueles outdoors a dizer que nada foi feito? Não, aquele outdoor é muito interessante para mim. É só para fazer referência para quem não sabe do que é que estamos a falar. São outdoors colocados pelo Partido Social Democrata. Então vamos dizer assim, eu sou muito da política e no outro dia tive uma intervenção por causa do PCP. Eu acho que nós, os partidos... Por causa das bandeiras? Sim, eu acho que se os partidos querem mesmo voltar-se a ouvir as pessoas, deixem-se da comunicação antiga. Nós entrávamos em Quarteira, tínhamos uma estrada obsoleta, onde se cruzavam carros para entrar no supermercado que existe lá à entrada, onde tinham 14 outdoors de publicidade, tanto de partidos como de outras... Tudo abandonado, desculpem que vos diga isso. O estacionamento do prédio da Nora não havia, era tudo em terra, com lojas, com tudo, e nós dignificámos a entrada de Quarteira. Nós tirámos os outdoors todos de lá, faltam ainda 2, vou ter que conseguir tirá-los. Uma avenida do Atlântico com dignidade, a acabar o segundo projeto, mas mesmo que não seja feito pelo segundo projeto, que eu espero que seja, mesmo que não seja, aquilo que foi feito desde o outdoor até a entrada de Quarteira, com aquela dignidade toda, o outdoor está no sítio certo para dizer o que diz. É para mostrar que, para além da poluição visual, também a informação não é a mais correta, porque aquilo se calhar é o sítio que nós mostramos que era assim que queríamos dignificar a Quarteira. E aquilo que se está a fazer ali é para espalhar. Aquilo que está a fazer na rotunda agora, porque nós vamos ficar com os espaços verdes, eu quero fazer em todos os espaços da cidade, melhorá-los, que é para depois conseguir mantê-los. Mas nada como uma comunicação daquelas num espaço que foi completamente alterado e que dignificou aquela entrada. Portanto, interessante mesmo. Outra zona da cidade que está a ser intervencionada são precisamente as avenidas Francisco Sá Carneiro e Carlos Mota Pinto.
Sim, a Francisca Carneiro, e até porque todas elas, o sentido é levar aquilo, e agora, pronto, podia falar do aspecto ambiental, do trabalho que está a fazer, porque apostar mais em plantas autóctones e inertes, mas o sentido agora, e a Câmara está a acabar um projeto para levar até à Fonte Santa toda aquela alteração e todo aquele movimento daquele lado das plantas e dos inertes. Do lado contrário, o objetivo também é esse, mas também incluir, e porque tem espaços, também era uma zona que víamos ali que precisava de mais um toque, estava um pouco abandonada. Então é incluir as ciclovias em cima dos passeios que são largos o suficientes para o fazer, com passeios para as pessoas, temos que dar o espaço cada vez mais às pessoas e dignificar também aquela entrada. Portanto, fazer a ligação. Eu sou muito a favor das ciclovias, e há muita controvérsia. Temos que perceber o que é a ciclovia como meio de transporte e a ciclovia como lazer e onde é que pode passar, mas temos que arranjar espaço para todas elas passarem em segurança, e aquela também é outra intervenção importante, que vai demorar um ano a fazer, mas que vai dignificar toda aquela entrada, e é uma das coisas que as pessoas me dizem todos os dias. Quando chegávamos à Quinta do Romão e depois íamos para cima da Escola Dom Dinis no acesso à área de Vila Moura, à zona de Vila Moura, tínhamos aquilo tudo degradado e essa zona vai ficar toda dignificada. Portanto, sim, é importante que isso... Então, Pinto, o que é que falta fazer em Quarteira? Muita coisa. Falta sempre muita coisa e ainda bem. Significa que é uma cidade com dinâmica. Nós crescemos aqui, Francisco, e agora sou eu a fazer esta proximidade. Nós crescemos e sabemos que... E é importante que se diga isto. Todas as pessoas, tantas as que vieram para cá, como aquelas que nasceram cá, tiveram que se adaptar e merecem todas, não só uma medalha, mas o mérito de ser reconhecido como é que esta sociedade cresceu, com diferenças culturais e sem condições. É importante que se diga isto. Não só as pessoas que vieram para cá e que nós ligamos a situações que não tinham condições de viver, como aqueles que cá estavam, que sabiam que também tinham condições para aquilo que era aquela população pequena que existia e que cresceu. Mas isto também fez crescer uma personalidade muito forte desta população também. O que é que acontece? O que é que eu quero dizer com isto para passar para a frente? Nós não podemos cometer os mesmos erros. O Algarve precisa de pessoas, mas o Quarteira precisa de pessoas. O Conselho não é preciso de pessoas. Mas para trazer pessoas para cá viver, nós precisamos criar condições. E não podemos olhar para o passado e ver os erros que cometemos. Nós precisamos de casas, creches, escolas, apoio domiciliário, lares. Isto tem que ser importante. Quando nós um dia conseguirmos, e não é fazermos, há 2 anos fiz um estudo aqui em Quarteira, falei com as instituições, tínhamos 300 pessoas, sem se sobrepor a intenção, que nós olhamos para a sobreposição de instituições, 300 pessoas em espera numa creche. Nós queremos que as pessoas venham para cá e poder dar resposta à nossa economia e poder dar resposta aos nossos hoteleiros, porque precisamos muito de mão de obra e mão de obra qualificada. Nós precisamos de criar condições para as famílias. Quais são os maiores problemas das famílias? As famílias jovens precisam de olhar para os seus filhos, para as creches, mas precisam de olhar para os seus pais e para todas essas condições. E ter um centro de saúde que dê outra... Portanto, estas áreas têm que ser apostas fortes, não só dando resposta ao que temos agora, mas dando respostas àquilo que nós queremos fazer crescer. Porque este concelho precisa de fazer crescer. É a melhor zona do litoral do país, mas precisa destas condições. E nestas 5 áreas, nós estamos a preparar-nos, mas ainda temos que ser mais arrojados naquilo que estamos a fazer. Muito mais arrojados. E aí, o Algarve, mas eu aqui luto aqui pela minha freguesia e pelo meu concelho, dá uma resposta e começa a atrair pessoas para cá viverem. E eu acho que isso, dar resposta aos que cá estão e preparar logo para ser ambicioso viver para cá e apetecível. E isso eu acho que falta ainda muito, olharmos para o futuro dessa forma, porque qualquer investimento que eu possa atrair agora, depois não tenho mão de obra, não tenho pessoas para trabalhar, acontece o que está a acontecer neste momento, que é mão de obra precária e não existente. E isso é o que nós queremos combater. E depois aí a sazonalidade combate-se com o crescimento da população. Eu quero que Quarteira passe dos 30 mil habitantes que tem no inverno para 500 mil. É importante que Quarteira também se diversifique um pouco mais e que não fique tão dependente, do turismo. É quase uma inevitabilidade. Eu vou dizer, eu acho que tem que haver aqui, de um momento, de uma vez por todas, temos que perceber o que é que cá temos. Nós naturalmente conseguimos essa diversificação, só temos que impulsionar. E aqui eu olho para um país, eu vejo lá fora às vezes coisas diferentes. Atenção que eu quando falo nesta facilidade de envolver os privados e os públicos, eu sou a favor do envolvimento dos privados e dos públicos, não pode haver medos nisso. Não se pode haver tudo o que são ligações, até porque cada vez somos mais fiscalizados. E temos uma responsabilidade pelo dinheiro público investido. Mas eu vou dar 3 exemplos aqui desta freguesia e que se criassem dinâmicas e se apoiassem ainda mais, nós diminuíamos em muito a sazonalidade.
Eu vou-vos dizer, o golfe, como toda a gente sabe, nós temos 14 campos de golfe entre a freguesia de Quarteira de Almacil. 14 campos de golfe perto do mar, com qualidades reconhecidas mundialmente. Investir nisto, criar condições, mas isto é um investimento próprio, que ele próprio já tem essa dinâmica. E depois temos agora aqui uma coisa, o hipismo. As pessoas não têm noção do que é que nós temos na freguesia. Há pouco tempo fui passear com a nova associação, com todos eles, para perceber, para conhecerem as pessoas. Nós no hipismo, neste momento, o Engenheiro Moura já tem provas durante outubro, quase até março. Ainda tem aqui uma folga. Se houver um investimento, a Europa e o mundo estão fechados. Não existe uma concorrência, agora começa aí a aparecer, e nós tínhamos que nos pôr à frente disto, olhando para o hipismo, olhando para a vela. É um fenómeno que ninguém tem. Vocês pensem assim, aquela barra, a nossa barra, que está, eu chamo-lhe barra, mas isto é mais para os pescadores, mas pronto, a marina, está dentro do mar, fecha durante o ano, se calhar uma vez ou duas, porque temos azar no tempo. Se nós formos para a Figueira da Foz, formos para a Viana do Castelo, eles fecham em maio e abrem em outubro. Não têm as condições, e vamos para o resto da Europa, é assim. Nós temos aqui um potencial nestas áreas, que nós mesmo, público, temos que dar aqui um incentivo a que isto aconteça. Porque quando isto crescer, nós temos aqui várias áreas desportivas, com as condições preparadas, quando estruturarmos isto de tal forma, não temos concorrência.